Eu não quero romantizar de forma nenhuma o sofrimento aqui nesse vídeo, mas eu quero te ajudar a olhar para isso de uma outra forma, a enxergar sobre uma outra ótica e conseguir sair dessa situação que você está passando. Eu quero também compartilhar nesse vídeo, de uma forma breve, 3 piores fases que eu passei na minha vida, que eu achei que eu não fosse conseguir passar, e sim, eu consegui passar. Então talvez você se veja em uma dessas fases e você consiga também ter um despertar para começar a sair desse lugar que você está hoje, virar uma chave e mudar as realidades que você está vivenciando hoje. Sejam bem-vindos, co-criadores, eu sou a Jade e aqui eu te ajudo a se autoconhecer, expandir a consciência, curar o emocional. Durante toda a nossa vida a gente vai passando por fases, desde o nosso nascimento até a vida adulta. São muitas fases, são muitas situações desagradáveis que a gente vai enfrentar, que a gente vai ter que passar por essas situações. Então, desde o nascimento, o bebê nasceu, sai do lugar super confortável que ele estava ali na barriga da mamãe dele, e ele sai, ele já vai sofrer com atmosfera diferente, dificuldade na amamentação, dificuldade quando começa a crescer os dentinhos. Tudo ali são fases que a criança vai passar, que nós passamos, né? E que são de acordo com a nossa capacidade de suportar aquilo. Eu gosto de pensar que todas as fases, as situações ruins que a gente passa, elas são de acordo com a nossa capacidade de passar por aquelas situações. Então, é como se não viesse para você aquilo que você não tem capacidade de suportar e de passar. E aí, durante a adolescência, a gente vai passando por fases também que são difíceis, e na nossa vida adulta também. Então, assim, vou já começar a compartilhar com vocês aqui. Uma fase muito ruim que eu passei foi a fase do relacionamento abusivo que eu vivi, que eu acordava de manhã e eu não queria acordar, eu não queria viver aquela vida, eu não tinha forças para conseguir sair. E eu lembro de eu ir dormir sem vontade de acordar, sem vontade de levantar da cama. E naquela fase ruim eu sentia algo dentro de mim falando que aquilo ia mudar, falando que a centelha divina já falava pra mim que eu ia conseguir passar por aquilo, que eu ia conseguir sair daquilo. Então, assim, foram muitos dias, sabe quando você vive o mesmo dia, aquele dia se repete, de eu acordar sem vontade de acordar. E aí, consegui passar por aquela fase, graças a Deus, consegui sair. Então, assim, hoje eu olho e eu lembro, caramba, eu vivi aquela fase péssima e eu consegui sair daquela fase e hoje eu estou numa fase maravilhosa. E depois daquela fase, teve uma outra fase muito ruim, assim, que eu falei, essa aqui deu pra mim, é péssima, eu vou ter que conviver com isso, que era uma sensação muito ruim que eu tive de despersonalização e desrealização, que foi numa fase que eu estava morando em São Paulo e eu estava distante de das pessoas mais próximas a mim, amigos e parentes mais próximos. E aí eu tive uma fase de ficar zumbi, assim, que as pessoas chamavam o meu nome e eu não associava, eu perdi totalmente a minha identidade, fiquei desconectada, assim, de quem eu era, né? Então eu tive a despersonalização e foi péssimo pra mim, eu achei que eu não ia conseguir passar por aquela fase, que eu ia ter que conviver com aquilo, e não, assim, passou, realmente foi muito difícil. Teve a ver também com uma experiência ruim que eu tive, né? E também com toda a situação que eu estava vivendo, né, distante das pessoas mais próximas a mim. Então eu me desconectei de quem eu era e eu tive a despersonalização. E eu consegui passar por aquela fase também, eu mesma, assim, me conectando, tentando me reconectar comigo mesma, tentando voltar para quem eu era, e foi uma fase muito desafiadora. A outra fase muito ruim foi quando eu perdi a minha irmã, que ela estava fazendo tratamento para o câncer e eu não consegui me despedir dela. Eu acompanhei todas as fases que ela passou fazendo o tratamento de câncer e era para me ver ela em março. Ela tinha voltado para o Mato Grosso, era para me ver ela em março. Ela acabou tendo um AVC em dezembro, final de 2024. E aquilo dali foi um baque muito grande pra mim, foi muito doloroso, que eu achei que eu não ia conseguir suportar aquela dor, que foi uma dor assim que parece que estava arrancando um pedaço de mim, e foi muito difícil, muito difícil. E eu achei que eu não ia conseguir suportar aquela dor, e eu consegui suportar aquela dor, e eu consegui passar por aquilo. Então, assim, talvez você está vivendo alguma dessas fases, ou fases até diferentes, eu não sei, mas o que eu quero te falar nesse vídeo é que passa todas as fases que você
viveu ou que você venha a viver ainda, por mais desafiadoras que sejam, elas vão passar. E você é forte o suficiente para suportar isso. Então é como se você estivesse num jogo. Vamos pensar assim, você está num jogo e tem as fases do jogo. Então você vai passando por uma fase, vai passando por outra fase e você vai ficando mais forte. O seu avatar, quem você é, vai ficando fortalecido. E é uma coisa incrível, porque você fala, caramba, eu consegui passar por aquela situação, eu consegui viver aquilo. E hoje, né, por exemplo, hoje eu trabalho com isso, então, com a questão da dependência emocional, que tem a ver com o relacionamento abusivo que eu vivi, e hoje eu ajudo pessoas a saírem daquele lugar que eu estava, né? Então, assim, teve um propósito, tudo aquilo. Claro, eu poderia ter saído muito mais rápido, mas hoje eu posso ajudar as pessoas que estão passando por aquela mesma situação. Inclusive, eu vou deixar o link embaixo aqui do vídeo para, se você tem interesse de fazer uma mentoria comigo de cura emocional, para a gente tratar o seu emocional, as feridas que estão causando a dependência emocional, eu posso te ajudar. E aí, pessoal, eu só quero falar isso pra vocês, que você é um avatar e você está passando por fases. Jade, nessa fase é muito difícil, eu não vou suportar. Vai, eu falo pra você que você vai conseguir passar. Converse com alguém, busque ajuda profissional. Eu lembro que na fase de despersonalização que eu tive, eu cheguei aí no médico, só que assim, ele passou pra mim um medicamento, mas eu não cheguei a tomar o medicamento, ele passou fluoxetina na época, e ele tinha me encaminhado pra mim ir no psicólogo. Só que eu não cheguei aí no psicólogo e não cheguei a tomar o medicamento. Caso você esteja passando por isso, procure um profissional e faça os tratamentos. Eu não fiz na época, porque graças a Deus, Deus colocou uma pessoa no meu caminho, que foi um amigo meu do meu trabalho, que ele me ajudou muito naquela fase. Então, assim, foram o quê? Acho que foram uns 9 meses que eu tava ainda meio ruim, assim, teve o pico da despersonalização, que foi mais difícil, e depois fui melhorando. E ele me ajudava, ele conversava comigo, eu falava tudo pra ele, tudo que eu tava sentindo, tudo que eu tava passando, e ele me ajudava. E aí tinha uma fase que eu não consegui comer, e ele me colocava comida assim, praticamente, você vai comer. Foi porque eu não tava nem sentindo o gosto do alimento, pra vocês terem noção. E aí ele foi me ajudando e eu fui conseguindo passar por aquilo. Então, assim, se você não tem essa pessoa, vai atrás de alguém, pede ajuda profissional pra você conseguir sair. Na fase muito difícil da perda da minha irmã, eu tive a minha melhor amiga também, que esteve do meu lado, que esteve chorando junto comigo, me fortalecendo, e ali eu consegui também passar. Foi muito difícil. Se eu começar a falar aqui sobre isso, eu vou chorar, porque dói muito ainda, mas dói, só que não dói como antes. Eu já passei pela fase mais dolorida, eu já consegui passar, eu já consegui desbloquear aquela fase. Então, assim, não estou falando que o sofrimento é bom, ele não é bom, é muito dolorido, mas forge o seu espírito. Então veja de um outro lado, ressignifique o sofrimento de um outro lado. E é isso, co-criadores, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você não é inscrito, já se inscreve no canal, e até o próximo vídeo. Beijo, beijo, tchau!